noite, queridos amigos. Vamos entrando. Boa noite, vamos entrando. Oi, Ana Paula, tudo bem? Quanto tempo, hein? Vamos entrando, gente. Hoje vai ser uma live diferente, aviso já, hein? Uma tertúlia, hoje vai ser uma tertúlia cultural. Vamos entrando. Muito, pois é, faz tempo, né, que você não aparecia. Pois é, que bom. Vamos entrando. Vamos esperar a nossa convidada, Carla Teixeira, também do perfil Conviver Família. Conviver Família acaba de entrar e pediu a solicitação, assim que eu gosto. Que assim é mais fácil começar logo a nossa conversa. Boa noite, Carla. Está entrando ainda? Boa noite. Ainda não estou te vendo. Está conectando. Eita, Vamos lá? peraí. Isso. Boa noite. Agora... Como é que está, Carla? Tudo bem? Que alegria. Olha, já... Vem cá, eles passaram aqui para dar boa noite. Que meninos bonitos, hein? Caramba! Como é seu nome? Lara. Clara. E o Luan? É Mas a Lara e o... A Clara é a cara da mãe, ó. Ela é igualzinha, um ao lado do outro ali, ó. Fica cópia, né? E o Luan tem uma cara de craque do Flamengo, hein, Luan? De qual que é? De São Paulo, São né? Paulo. É São Paulo, professor. Eu sei, mas é que a gente, como está aqui no Rio, você lembra os jogadores do Flamengo que tem esse cabelinho aí todo arrumado, maneiro. Tu joga bola, não? Joga bola? Muito. Joga muito, né? Joga muito? Pô, maneiro, hein? Quantos anos você tem? É Luan, né? Com L, né? 8, vou fazer 9, dia 25 de junho. Você está no terceiro ano? Não, tô no Do quarto. fundamental? Está em que ano? Eu? Quarto ano. Quarto ano, então ótimo. Você estava em terceiro ou quarto, fiquei na dúvida. Tá muito bom, olha, você fica à vontade, vocês fiquem na live aí, porque a live hoje é uma live de família, né? Todo mundo pode participar da live, viu? Até a Clara pode conversar também, viu? Pode, não precisa fugir não, pode ficar. A Lara está no sexto ano. Sexto ano. E eles conhecem muito o senhor na tela. Estão felizes Agora de saber que hoje... a internet está travando um pouquinho. Você está sentindo isso ou não? Eu estou sentindo também, e estava funcionando tudo bem até agora. Tá melhor, professor? Então, agora melhorou um pouco, sim. O que aconteceu aí? A gente abriu a porta. Abriu a porta, será que tem a ver com... Tudo bem? Você vê que vai dando umas travadinhas, né? Mas muito bem. Eu vou descer. Vai lá para a sala? Eu vou para outro lugar, isso. Eu acho que é melhor, porque estou sentindo que vai ficar meio travazinho, né? Vai ficar ruim, né? Isso. Eu vou para lá. Eu vou pedir para eles desligarem o Wi-Fi. Mãe, desliga o Wi-Fi também, por favor. Bom, professor, todo mundo aqui conhece o senhor, né? Então, queriam te ver pessoalmente na live, entendeu? Foi muita felicidade quando o senhor ligou. Porque o Jeb... Que bom! Mas...
Mas, ó, já senti melhora no sinal claramente, viu? Isso, que bom. Mudei de lugar, sim. Aí ficou mais forte o sinal, né? Claramente. Mas Que olha, bom. muito bem. Então, antes de mais nada, quem está nos assistindo, eu gostaria de dar uma explicação para contextualizar um pouco a nossa live de hoje, né? Porque estava anunciada, né? A gente mandou hoje um e-mail para muitos, enfim, seguidores, porque a gente está ainda no finalzinho da promoção do percurso 3.0 e nessas novas, enfim, novidades dessa promoção, a gente no final avisou da live que íamos ter com a Juliana, que é a mãe de Sete, né? Assim que chama o seu perfil, mãe de Sete. A gente ia falar hoje sobre o confinamento. Eu fiz uma pesquisa com várias mães sobre o que deu certo para essas famílias durante esse ano que passou, porque já passou um ano, né? Já estamos há um ano e poucos dias sobre, enfim, ficar em casa, fechado. Então, várias famílias foram fazendo várias experiências e tal. E então, eu recolhi essas experiências assim originais, que deram certo, e a gente ia discutir um pouco essas ideias para ajudar as famílias que agora estão de novo no confinamento, né, um pouco contrariadas, etc. Mas eu pensei como poderia diminuir essa ansiedade, essa chateação, era trazer novas ideias, novos recursos, novas soluções para as famílias suavizarem um pouco essa pressão. Mas, infelizmente, né, a Juliana teve um problema no pescoço, né, estava com umas dores fortes, aí teve que tomar umas injeções e pediu para adiar para segunda-feira. Evidentemente, nós concordamos, porque uma pessoa doente não pode estar numa live, evidentemente. Então, E quando já com estava... 7, né, professor? E com 7 ela tem que se cuidar mesmo. Então, eu pensei assim, bom, o que eu posso fazer para substituir as pessoas que vierem hoje, né? Avisou que ia ter a live e tal, aí me veio essa feliz ideia de chamar uma das grandes alunas do percurso 2.0, né, Carla Teixeira, que sempre me acompanhou muito nas aulas e também participa com frequência, né, nos comentários das outras lives, eu percebo, assim como stories que eu vou postando diariamente. Então, é uma aluna muito assídua. Então, eu falei, nada como eu trazer uma aluna exemplar para a gente conversar sobre o percurso, porque, bem ou mal, talvez possa ajudar ainda alguém que esteja nos escutando agora para tomar a última decisão e fazer a inscrição no percurso 3.0. E os que já se inscreveram vão gostar de saber também um pouco como é que foi a sua experiência, como é a expectativa de uma pessoa que está, assim, às portas de um percurso, como é que poderia aproveitar melhor. Então, acho que todas as suas dicas, experiências, descobertas, transformações, conversões, podem ser muito úteis para os que estão para decidir e para os que já decidiram, né, confirmá-los que foi uma boa escolha e que vão fazer o percurso com muito mais felicidade. Mas antes de você falar, antes do percurso, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua família, já vi seus dois filhos lindíssimos. Fala um pouco quem é a Carla, antes da gente falar diretamente do percurso. Bom, professor, me sinto muito honrada, até com essa prévia apresentação, que a gente nunca teve chance de se falar, de conversar, e o senhor perceber que eu sou essa aluna aplicada, realmente te encontrar na internet foi um presente, porque consegui... Eu nem sei direito, quando eu começar a falar do curso, né, assim, o que é o curso, o que são as lives, porque o senhor disponibiliza conteúdo tão rico que é de todos os lugares que eu consigo absorver, né? Mas, de fato, a Carla talvez seja essa pessoa que, quando se dedica a algo, consegue mergulhar a fundo, né? Eu sou mãe da Lara e do Luan. A Lara tem 11 anos, o Luan tem 8. Sou esposa do Eduardo, sou filha da Maria e do José Carlos. E sem dúvida, esse contexto faz eu cada vez mais mergulhar na questão da educação, do estudar sobre educação de filhos, né? Como o senhor fala, existem autoridades
em tantos assuntos, por que que nós não nos tornamos autoridades como pais, né? E esse caminho não é do autoritarismo, mas é da autoridade movida pelo conhecimento, né? Então, eu realmente tento ser aplicada, embora, professora, eu seja sanguínea. Então... Ai, meu Deus. A sanguínea é um pouco inconstante, né? Nossa, assim, eu sou constante no estudo, mas o sanguíneo acaba... mas isso hoje em dia eu consegui regular em mim, né? Até foi por aí que eu conheci o senhor, pelo curso de temperamentos. Foi o primeiro curso que eu comprei seu, né? Sim. E lá eu comecei justamente a perceber isso, assim, o quanto que eu despertava interesse em muitas coisas e não aprofundava, né? Então, ao longo do tempo eu fui aprofundando onde que eu deveria cuidar com mais atenção. E, sem dúvida, eu caí na seara da educação, né? Legal. Há muitos anos já estudo a ontologia da linguagem. A minha primeira formação é em comunicação. E quando meus filhos nasceram, eu fui estudar psicanálise. E aí depois eu fui estudar a ontologia da linguagem como uma metodologia terapêutica, uma metodologia que trabalha a partir das narrativas, né? Então, é uma formação que eu fiz no Chile que foi bem interessante. Então, hoje em dia... Mas hoje em dia, eu posso dizer de boca cheia, assim, que o que eu mais sou é mãe. Que bom, que bom. E a mamãe contracorrente, não? Totalmente, totalmente. E carrego várias comigo, professor. Assim, não existe uma amiga minha que não conhece o senhor, né? Assim, que eu não indico, que eu não falo para fazer o curso, para estar comigo, porque eu acho que se nós nos unirmos, né? E aí, quando o senhor me convida para a gente conversar aqui, eu penso, puxa, eu tenho um Instagram que eu não tenho nenhum cunho profissional lá, né? Mas eu tenho essa necessidade de comunicar, né? Essa coisa do falar, que também é muito característico do sanguíneo, né? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever, eu gosto de compartilhar. E aí, quando o senhor me chama, ele fala, olha, realmente, acho que eu estou no caminho certo, né? Assim, de ir aplicando em casa, tendo a chance de aplicar, tendo a chance de comunicar e tendo a chance de expandir. Porque quanto mais pessoas, quanto mais mães participarem desse movimento contra a corrente, mais nós vamos estar formando uma corrente nova e, quem sabe, uma corrente da verdade mais dissipada, né? Mais ampliada. Exatamente. E como é que você chegou no Jab? Como é que você chegou no meu perfil? Como é que quem te indicou? Eu fiquei curioso hoje quando eu te chamei. Eu não sei como é que você chegou no Jab. Então, eu lembro exatamente como eu cheguei, se foi pelo Brasil Paralelo, mas eu acho que não foi. Eu acho que foi pelo curso de temperamentos. Eu acho que quando o senhor lançou o curso de temperamentos, não estava ainda no Brasil. Estava já estava sim. Já estava? Foi depois. Talvez tenha sido então pelo Brasil Paralelo, né? Agora, eu não sei também se o senhor fez alguma live com a Sâmia. Fernando Conrado? Com Fernando Conrado, não. Eu sou muito amigo dele e fiz uma entrevista com ele no Brasil Paralelo. Estava o Bruno Larmoli, o Lucas Ferrugem e o Fernando Conrado. E aquela entrevista foi realmente mágica, onde eu falo do colégio, onde eu falo de educação, resgate da pessoa humana. Foi lá que eu comecei o primeiro passo na internet, foi nessa entrevista de educação e família e tal. E aí você me encontrou nessa entrevista. Então foi isso. Essa é uma das melhores entrevistas que eu tenho na internet e, de fato, quem nunca assistiu, procure lá, né, debates no Brasil Paralelo, ou entrevista, agora não lembro como é que chama o pacote deles lá, que são 3 entrevistas, e a minha é o segundo dia, se não me falha a memória, e lá é um momento mágico mesmo, e estava lá o Fernando Conrado, o Bruno Lamoglia e o Lucas Ferrugem, foi muito bom. E aí, como é que você... Diga. Eu me lembro até que eu estava em busca de uma nova escola para minha filha ia se formar no 5º ano, né? E eu estava numa época de busca, ainda era 4º ano, acho, não me lembro. E aquela entrevista foi muito um guia também, assim, para eu pensar em qual escolha que eu faria, sabe, para essa próxima etapa. Que bom, aquela entrevista, eu acho que era uma das mais completas que eu já fiz no Instagram, assim, na minha opinião. Quem não assistiu, vale a pena. É uma entrevista em dezembro de 2019,
dezembro de 2019. Isso. E é 1h30 de entrevista que ela é muito completa. Eu falo todos os aspectos de um colégio, vale muito a pena. E aí, como é que você se estimulou a entrar no percurso? Me explica aí. Eu não tinha grandes problemas em casa, mas eu sentia que existia espaço para muitas melhoras, assim. Mas eu sentia que era muito mais eu comigo mesma, né? Eu tenho filhos que eles são educados, eles são São os doces, eu percebi. São os doces e meninos eles super são, simpáticos. eles têm noção assim de como se comportar nos lugares. Eles são muito agradáveis, eles são crianças bacanas, agradáveis. Mas eu sentia que tinha alguma coisa em mim que eu não sabia o que era, mas que eu precisava investigar. E eu, há muitos anos, faço terapia, estudei psicanálise, fui estudar ontologia da linguagem, sempre muito nesse movimento de tentar entender o que acontecia comigo para eu ser uma pessoa melhor, né? E aí, quando eu comecei a escutar as suas lives, eu percebia que era comigo mesmo a questão, né? Era em mim que tinha coisas que tinham que ser melhoradas. E às vezes que eu observava coisas neles, vamos supor, organização. E a minha filha era meio desorganizada. E aí aquilo me irritava profundamente, mas eu comecei a perceber muito nitidamente que eu tinha meus rompantes de desorganização. Como a própria sanguínea, né? A sanguínea tem um problema imenso de ordem. E como é que vai querer educar uma filha na virtude da ordem se em si há muita desordem? Era essa a sua crise, de alguma maneira, não é isso? Totalmente. Tanto que a segunda aula do percurso, ela me arrepia do cabeça aos pés. Na verdade, todas as aulas, mas a segunda, ela fala sobre horário, ordem do tempo, administração do tempo, e os motivos que levam a fazer isso ou não, né? Esse é o grande pulo do gato dessa segunda aula. Ela é muito bonita mesmo. É uma das aulas mais bonitas que eu dou e que eu mesmo me emociono. Eu sou um colérico e adoro a ordem. Se há alguma virtude que eu recebi de fábrica, como eu gosto de chamar, foi a ordem. Eu sou muito ordenada, muito agendada, eu gosto de planejar as coisas. Então, eu adoro falar isso para as pessoas, principalmente para as que não são. Porque eu me irrito, eu me torno muito impaciente com os meus funcionários. Poética, né? O senhor conseguiu trazer uma visão poética e depois uma visão prática espetacular. Assim, aquela aula, na prática, mudou muito a minha vida. Assim, eu tenho uma agenda hoje organizada, mas a forma como o senhor traz, a ideia de se organizar, assim, funcionou muito bem para mim, né? Que bom, que bom. Então, eu percebi que tinha... E aí, professor, o que eu percebi, assim, ao longo do que foi acontecendo comigo ao longo do percurso, porque até, professor, assim, é até difícil dizer qual aula que eu gostei mais, porque uma aula, ela é tão concatenada com a outra, ela é tão encaixada, elas são tão encaixadas e vai abrindo dentro da gente, de mim, pelo menos, uma consciência de onde eram os lugares que eu precisava organizar, né? A virtude da temperança, mas são lugares internos, né? Lugares internos e externos, né? Isso. Os meus lugares internos que eu fui organizando, e professor, eu faço terapia há muitos anos, mas essas aulas, eu acho que é aquela coisa da teoria com a prática, né? Aprender, você ter a teoria e aplicar na prática, né? Você já percebeu que em todas as minhas aulas sempre acaba com exercícios práticos. Como é que eu faço então na prática? E eu sempre concretizo pequenos exercícios, porque de fato eu sou totalmente um defensor da ética prática. Como Aristóteles já dizia, que a virtude só se aprende na prática. Não se aprende assistindo uma aula, uma live, lendo um livro. A gente se admira com a virtude, a gente gosta da virtude, se encanta com ela, mas depois não quer sofrer a conquista da virtude. Eu acho que foi aí o seu grande pulo do gato, como uma pessoa que fazia terapia e ficava ouvindo conselhos e ouvia ideias e tal, como se mudando a cabeça mudaria a realidade. E isso não acontece, né?
O que muda realmente uma pessoa é a luta diária em pequenas vitórias, pequenas privações, pequenas renúncias, mas feitas com um sentido positivo de libertação, de felicidade, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas gostam do percurso, que elas aprendem a lutar, mas não com uma sensação de que está perdendo, não, com uma sensação que está entrando num percurso que vai ajudar a subir a montanha sagrada, a última aula, e a conquista da felicidade, evidentemente, né? E olha agora para você, quem está olhando para você, todo mundo vai dizer, ó, olha que mulher feliz aí, ó. Você transparece uma felicidade profunda. Então, eu acho que é isso que, de alguma maneira, eu fiquei contente em conhecer você e perceber o quanto é o diferencial que você quer transmitir para as mães que estão nos ouvindo aqui. Não, o meu diferencial é que, efetivamente, na prática, eu vivencio felicidade. Então, poxa, não é isso que todo mundo quer, né, Carla? Professor, olha, eu acho que a primeira vez, o primeiro momento da minha vida onde eu vivencio isso verdadeiramente. Pode ser que quem esteja assistindo vai até achar que eu sou muito puxa-saca sua, mas foram rompantes de clareza, assim, de conscientização muito fortes, né? Que eu já estava no trabalho de busca há muito tempo e veio para ir amarrando, né, os meus aprendizados. E aí, professora, assim, eu acho que a coisa que, desde o início da primeira aula, eu percebi e eu fui com muita persistência e com muita coragem também, porque não são fáceis as suas aulas, assim. A gente se dá de frente para o espelho e muitos momentos são terríveis, né? Eu aviso, hein? Eu Você aviso, avisa. hein? Mas o que eu percebi é que eu arrefeci o meu ego diante Boa. da educação dos meus filhos, entendeu? Nossa, que bonito. Eu arrefeci o meu ego. Eu tenho a impressão de que eu era uma mãe egoísta. E aí, professor, as pessoas que estão, até tenho amigas que estão aqui assistindo a live, meu marido falou, imagina, Carla, não, você está equivocada. Não, não estou equivocada. Eu era uma mãe egoísta, sabe? Lá no meu íntimo eu sabia. Porque o que não acontece mais, hoje, teria muitas coisas que eu poderia te contar do que não acontece mais, mas o que não me acontece mais é a irritação. Eu, hoje em dia, acontece às vezes, claro, né, professora? Claro, como para todos nós, claro. Mas, assim, é muito menor. Então, assim, o meu tempo com as crianças, ele não é... Antes eu percebia que eu tinha inquietações em mim e que eram fruto do meu ego, de coisa que eu queria fazer por mim, de coisa que eu queria para mim, do tempo que eu queria para mim. E que eu ficava irritada quando estava com eles, porque eu estava também preocupada com as outras coisas, né? Então, aí entra tanto o fenômeno da agenda, quanto o fenômeno do sustentar o sofrimento e sacrificar-se para Deus. E isso são marcos, professor, parece que eu escuto assim, o senhor falando às vezes, em alguns momentos, assim, sabe, entra na minha orelha, assim, de entregar a Deus. Então, eu me lembro um dia, claramente, era 11 horas da noite, eles já tinham dormido às 9, ainda tinha um monte de coisa para fazer em casa, e eu estava exausta, e eu falava, essa exaustão tem um grande valor. Essa exaustão, eu não vou reclamar dessa exaustão, porque eu vou entregar para Deus esse sacrifício. E parece que a todo momento que eu lembro disso, eu fico mais forte, eu fico com mais energia. Então, a preguiça... Sabe como é que chama isso, Carla? Você vivencia a verdadeira liberdade, que é a quinta aula do percurso. Você se sente livre. E livre não é justamente você fazer o que gosta, não. É fazer o que deve, apoiado na verdade e no amor. E isso é a liberdade. Então, uma pessoa, quando sente a liberdade como uma realidade viva, não como uma ideia bonita que as pessoas falam, como se fosse uma ideia etérea e tal, não, não. Quando a pessoa vivencia que eu sou capaz de fazer o que eu não gosto, sou capaz de adiar o que eu gosto por amor ao meu filho, isso é a maior expressão da liberdade do ser humano e, por sua vez, vai gerar a felicidade, que é justamente a quinta e a sexta aula do percurso. As duas estão conectadas, porque sem liberdade, você nunca vai ser feliz, você vai ser escravo de um ego como você estava sentindo talvez antes, não é isso?
Então, quando você consegue experimentar a libertação desse ego e começa a amar de verdade os filhos, o esposo, né? Muito, muito. Com o meu esposo também, com o meu marido. E se eu colocar ele aqui na live, ele vai falar que eu mudei. Ele vai Ai, que bom. chancelar. Ele não está aí, não? Ele não está aí, não? Eu quero conhecer o Eduardo. Ah, sabe até o nome? Deixa eu ver se ele está aqui, peraí. Eu sei que ele deve ser meio Eduardo. tímido. Ele não, tímido não. Eduardo. Acho que ele está vendo a nossa live. Peraí. Eduardo. Ele deve estar fugindo, então, para não aparecer. Ele está vendo, acho. Acho que ele agora está. Eduardo, quero conhecer você, faço questão. Ih, Eduardo, eu falei para o professor Jeb que você está ouvindo aí? Ah, ele estava vendo. Então, falei que você viesse. Eduardo, boa noite. Boa noite. Agora sim. Pô, Eduardo, muito prazer em conhecer. Olha, sem dúvida alguma, eu conheço já os filhos, que são lindíssimos e maravilhosos, e já agora a sua esposa, quer dizer, há um reflexo claramente de quem está mandando na casa, né? Há um reflexo da sua alma em tudo isso. Então, parabéns pelo seu trabalho de bom pai. Eu, sinceramente, eu vejo você um pai excelente. Os filhos muito bem educados, muito carinhosos, equilibrados para a idade, né? 6, 8 anos, não é isso? Então, poxa, fico muito feliz que vocês sejam um casal emblemático, que a gente possa escolher para vir hoje aqui conversar. Ai, que legal. Não, legal. Que alegria. Não é uma tarefa. Desculpa. Diga. Não, pode falar. Eu queria que você falasse um pouco também como é que você viu as mudanças da Carla, como é que você se alegrou com a realização do percurso na vida dela. Não, foi bem interessante. No começo, eu brincava, parecia fake news, né? Eu falava, eu acho que é só temporário e não vai passar de 2 dias. E até mesmo essa semana que a gente está meio em lockdown aqui, né? Tá dentro de casa. E eu passei uns 2 dias aqui dentro e eu vendo as crianças, mãe pra cá, mãe pra lá, mãe. Eu falava, caramba, como é que você aguenta isso? E ela numa sinergia tranquila, eu falava, meu, de onde você arruma energia para aguentar tanto mãe pra cá, mãe pra lá? E realmente foram coisas que é de pouquinho em pouquinho que a gente começa a ver as mudanças, mas num curto prazo de tempo, realmente deu para perceber muita coisa diferente, muita atitude diferente, não só no nosso relacionamento, mas no relacionamento da família e dela com as crianças. Nossa, que maravilha! Muito interessante mesmo, viu? Emocionadíssimo, né? Porque ontem, quando a gente estava fazendo a live, né, de Tira Dúvidas, no dia de ontem, eu vi que ela colocou lá num comentário algo que me deixou muito marcado. Ela falou, melhorou muito a minha relação com o meu marido. Eu estou vendo aqui, ó. Melhorou muito a relação com os meus filhos, com os meus pais, também você comentou, eu lembro, e com Deus, quer dizer, houve uma melhora assim, geral, né? Então, isso me deixa muito feliz, quem está nos escutando, de saber que o percurso não é só um benefício para si mesmo. E olha que eu sou um cara bem cabeça dura, viu? Eu não sou um cara fácil de lidar, não. Eu sou um cara mais cabeça dura, um cara mais conservador em algumas coisas. Colérico. Sou um cara bem colérico. Mas, realmente, foram mudanças assim muito significativas. É um processo, como ela disse, ela estava falando, um processo que já vem de alguns anos para cá. E legal que, principalmente nos últimos meses aí, tem mudado bastante. Tem feito bastante. Para nós, assim, para o nosso relacionamento, tá muito bom. A família está mais
coesa, assim, a família está mais calma. Não adianta, Diaby, eu acredito muito que é a sabedoria da mulher, né, que edifica o lar mesmo. Então, Isso. eu percebo que eu mudei, tudo mudou aqui, assim, sabe? É legal. Então, olha, quem está nos escutando, então vejam, né? Isso que eu queria que não tinha nem pensado, né? Porque eu pensava que ia só falar com a Carla, mas me veio agora a inspiração de chamar o marido. Mas eu acho que foi muito importante, porque quando eu falo que o percurso é para o casal, né? Para que os dois vão melhorando, né? Um puxando o outro, estimulando o outro, numa santa emulação, que eu costumo chamar. Mas aqui temos um exemplo claro, vivo, real, não foi treinado, nem conhecia a primeira vez que eu estou conhecendo. Eu estava ali agora fumando um charutinho e tomando meu esquinho. Eu estava ali sentado, mas realmente eu acho que o importante é que em algum momento alguém tem que apertar o gatilho. Né? Então, acho que esse gatilho a Carla apertou aí nos últimos anos e agora mais intensificamente nos últimos meses. Isso tem feito a diferença, sim, viu? Tá? Que bom. É bem assim, é bem nítido. E como pai e como mãe, vocês sentiram mais segurança na hora de educar os filhos? Sentiram-se mais, enfim, certeiros do que tinham que fazer? Hoje os pais estão muito assim, né? Não sei se eu faço, se eu não faço, se eu exijo, se não exijo, se eu dou, se não dou. Os pais estão sofrendo muito, assim, uma incerteza por causa do falta de referência, de padrões, enfim, de certezas mesmo. Então, um dos meus objetivos do percurso é dar para os pais esta assertividade, que é a palavra que eu tanto gosto de dizer, que é dar para os pais uma consciência do que tem que fazer e vai fazer, gostando ou não, ou os filhos gostando ou não, porque eu quero o bem deles, eu quero a felicidade deles. Então, eu gosto de comparar, às vezes, o papel de um pai ao de um cirurgião, né? Sabe? O cirurgião entra numa sala de operações e não fica com peninha se vai cortar, se vai sangrar, se vai, enfim, se vai machucar. Obviamente não vai ter nada disso, mas digo, tem recursos de anestesia, tem recursos de medicina para fazer isso com perfeição, mas de qualquer forma é uma pessoa muito decidida porque sabe o que tem que fazer. Então, eu digo que quando o pai começa a estudar a ciência da educação, a mãe começa a entender o que é autoridade, e de alguma maneira vai fazendo com que eles fiquem mais seguros, isso dá uma sensação assim de libertação, assim, né? Caramba, agora eu me sinto mais culpada de ficar exigindo, cobrando, até castigando, se necessário, porque ao mal vocês estão sabendo que aquilo é para o bem deles, é para colocá-los no percurso, no caminho do bem, para levá-los depois para um futuro que vale a pena, que é como tanto gosto de expressar o percurso. Então, eu queria saber, vocês estão mais assim, mais sólidos? Então, o Jeb, deixa eu só... Não, agora eu vou falar. O Jeb me convidou para lá, peraí. O Jeb, eu sei o que ele vai falar. Ele vai me dedar. Porque, na verdade... Não, mas eu vou me dedar, então. Porque, na verdade, Jeb, eu era a relativista aqui em casa. Eu era a que relativizava tudo, que muitas vezes não era tão assertivo quanto deveria. Só que ele era sempre... O Eduardo, ele segue esse caminho muito da verdade, assim, do certo e do errado, do feio e do bonito, né? Mas ele faz desse jeito meio colérico, que ele, às vezes, ele tem tentado trabalhar ultimamente, né? Mas eu acho que também a primeira aula que você entra com toda a ideia do relativismo, né? Ali eu já tinha acesso a essas informações, eu já estava estudando sobre isso, mas ali, assim, clareou tudo que eu estava fazendo de muita coisa errada. Mas sem perceber, sabe? Sem achar que está errando, né? E aí, hoje em dia, às vezes, quando o Eduardo dá uma bronca mais forte no Luan, principalmente o Luan, um coleriquinho também, né? Assim, eu deixo, mas antes, às vezes, não é que eu me meti e tirava a autoridade dele, mas eu me sentia muito desconfortável. Ai, coitado do menino. Jeb, eu brinco que eu sou empresário, né? Eu lido com um público mais jovem
E é impressionante como esse público mais jovem, que eu brinco, que é a geração RH. São aquelas pessoas que elas não aceitam você apertar, você desafiar, que elas correm direto para o RH e falam, olha, eu estou sofrendo algum assédio moral, ou não sei o quê. Então, o que eu sempre falava para a Carla é que eu falava, olha, o mundo ali fora, ele está cada vez mais... Ele é um mundo competitivo, ele é um mundo em que os melhores vão sobrevivendo. E cada vez menos eu tenho visto que a educação das crianças converge com esse mundo, né? Então, eu sempre falava para ela assim, a conta não fecha, porque é impossível a gente conseguir criar um filho de uma maneira como a gente cria nos modos, assim, nos moldes de hoje, que não pode sair para comprar um pão na padaria com 10 anos de idade, que não vai para a escola sozinho. Eu ia para a minha escola sozinha, eu sou de classe média, eu ia para a escola sozinho, eu tinha 10 anos de idade, eu andava 30 minutos para chegar na minha escola. Então, e a gente percebe que realmente essa conta não fecha. A gente está criando pequenos príncipes. A gente não está criando cidadãos, a gente não está criando seres humanos, a gente está criando pessoas em que a gente falava sim, 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 e quando falava não, você ia lá para afagar. Então, eram coisas que a conta para mim não fechava, e que demorou muito, acho que, para a Carla enxergar, e que hoje, graças a Deus, ainda deu tempo de... Está dando tempo de salvar. É isso que eu falo, está dando tempo de salvar as crianças. Está dando para salvar os meus filhos, né? Nossa, essa expressão é muito boa, viu, Eduardo? Sinceramente, olha, quem está nos ouvindo, eu vou guardar essa expressão. Ainda dá tempo de salvar. Olha, é uma expressão forte, né? Não, dura, forte. Por um lado, né? Porque, efetivamente, às vezes os pais são insensíveis por falta de formação, porque não fizeram ainda um percurso, um curso de educação de filhos, acham que tudo bem deixar assistir pornografia, sites inconvenientes, séries horríveis, até muito violentas, como se não acontecesse nada, como tudo pudesse hoje em dia, como se tudo fosse moderno. Essa é a expressão, né? Hoje os tempos são outros, e não são outros, a pessoa humana é igual, não, a pessoa humana nunca mudou e nunca vai mudar, e o processo de desenvolvimento de uma pessoa humana é uma coisa muito cuidadosa, muito delicada. Então, depois do que está acontecendo, e a gente percebe na sociedade, a pessoa vai amadurecendo, chegando lá na idade dos 18, 20 anos, estão muito atrasados, muito imaturos, muito, enfim, incompletos, né, para enfrentar uma vida, né? Então, vira a geração RH. Eu adorei essa expressão. Eu vou adotá-la, viu? Porque ela é muito didática, né? Vai reclamar com... Lá no meu RH, o pessoal de 40 para cima, 40 anos para cima, só aparece lá para perguntar se vai ter algum aumento. E dos 40 para baixo, chegam lá para chorar, porque meu chefe, porque eu quero... bullying, eu não sei o quê. Eu falo, gente, a vida aí fora, vocês gostando ou não gostando, ela é assim que funciona. Ou certo ou errado, né? E aí muitas dessas pessoas me questiona de uma maneira, não, mas a gente tem que fazer diferente. Falo, gente, legal que vocês têm que fazer diferente, eu acho importante, não é igual era há 20, 30, 40 anos atrás, né? Mas a relação dentro de uma empresa, o patrão empregado, ela tem que ter aquela relação em que existia nas escolas antes, que era uma relação de respeito. Eu vejo hoje esses adolescentes, eles não têm compromisso, eles não têm respeito, eles não sabem o que é chefe. A primeira vez que eles vão ter alguém na vida que fale um não para eles, é o chefe. Então você imagina um cara com 21 anos de idade, que nunca tomou um não da vida, ele chega numa empresa e ele fala, não, aqui você não vai fazer isso. Você imagina o grau de decepção, o que causa dentro da empresa, e não tem jeito. São essas pessoas que a gente precisa.
São os jovens que alimentam as nossas empresas. Não adianta eu falar, tá bom, eu não vou ter mais jovens, só vou colocar cara mais velha aqui dentro. Não adianta. Então, o que a gente tem lutado, e é isso que eu falo desde sempre para Carla, apesar de eu não estudar muito pouco, eu me informar de vez em quando até muito pouco, mas eu estou no dia a dia. E eu vejo, eu falo, Carla, a conta não fecha. Essas crianças que nós estamos criando hoje, nós estamos criando monstros. Nós estamos criando monstros lá na frente. Essas pessoas, essas crianças não sabem ouvir não. Quando chega lá na frente do chefe e fala não. Essas pessoas... Agora, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa, Carla. Então, eu vejo que o seu marido é ponta firme, braço de ferro, parabéns, um bom colérico. Mas você é sanguínea, então, antes do curso, sem dúvida, como você falava há pouco, era um pouco permissiva, tinha medo de dizer não, com essa sensação, enfim, que vai traumatizar o meu filho, coitado, né? As minhas amigas também, ninguém faz assim. Então, você me falou que houve uma mudança, de fato, ou sentiu-se mais segura para mandar. Mas eu quero saber, o sentimento de culpa que às vezes as mães têm, né, de estarem sendo muito exigentes com o seu queridinho, isso sumiu de você ou continua? Não, isso sumiu. Hoje em dia, na verdade, o que eu percebo é que quanto mais eu aprendo e mais eu me conscientizo sobre uma educação no caminho das virtudes, no caminho da verdade, as crianças confiam mais em mim. Então, existe menos atrito, né? Então, e aí ainda com relação à sua pergunta, como eu tenho estado muito lúcida, né? A maior parte do tempo, Jeb, eu me considero uma mãe lúcida, né? Eu consegui, hoje em dia, ocupar esse lugar de lucidez. E então, eu vejo com muita clareza se eu estou me equivocando ou não. E tem vezes que eu me equivoco. E nas vezes que eu me equivoco, eu chamo para conversar e peço desculpa, mas também explico o que foi que aconteceu, né? Ontem mesmo teve algum momento que eu tive uma discussãozinha mais elevada, assim, um tom mais elevado, sem grito, nada, mas assim, mais forte, com a Lara. Depois eu saí e falei, não, eu estava preocupada com outra coisa, não precisava ter falado assim com ela. Lara, vem cá, olha, você me desculpa, mas o que me deixou chateada foi tal coisa, então vamos combinar da gente não fazer mais isso, né? Assim, então, acho que essa lucidez, em virtude do estudo, né, para mim, pelo menos, funcionou assim, né? Não me deixa sentir a culpa, porque eu tenho assumido a responsabilidade. Me parece que quando assume essa responsabilidade com autoridade, mas uma autoridade consciente, que não é autoritária, né? A coisa funciona de uma forma mais fluida dentro de casa. É que você foi muito precisa, viu, Carla? A autoridade é fruto do estudo, né? É fruto do que como dizia, do médico que entra na cirurgia e vai lá e corta, e rasga, e costura e tal. Uma mãe também, quando estuda bastante educação, ela sabe muito bem o que tem que fazer, sabe o que é o certo e o errado. O que vai errar, muitas vezes, é a medida, como você acabou de expressar muito bem. Quer dizer, todos nós erramos na medida, não devia ter falado tão forte, devia ter sido mais suave, podia ter escolhido melhor ocasião, não era agora o momento certo, mas eu estava irritado, às vezes não sabe esperar o melhor momento de formar o filho, né? Mas você sabe já o que tem que fazer. Então, quando você sabe o que tem que fazer, nasce a boa autoridade. Quando não sabe, qual é o recurso que a mãe tem? É o sentimento, né? Não tem conhecimento, então vai ter a sensação de resolver o problema ali na hora. Então, é uma educação sentimental, em geral, autoritária, porque o autoritarismo é um sentimento descontrolado, concorda comigo? Então, isso, obviamente, quanto mais estudo eu vou tendo, e essa é a ideia do percurso, né? 7 aulas de conteúdos, com mais 3 de tira dúvidas, então 10 aulas, ali bem costuradas, vai construindo uma cabeça educativa, como eu falava ontem, eu adoro essa expressão, você sai do percurso, como você está demonstrando de forma muito clara, tão bonita, essa entrevista está sendo maravilhosa. Jamais imaginei que ia sair isso, né? Mas está sendo assim, um testemunho vive a cores, assim, né? Quer dizer, um casal que construiu uma cabeça educativa que hoje se sente sólida, segura, normal. Eu diria assim,
pais normais. O que está faltando hoje é essa normalidade da educação, né? Tá uma coisa totalmente descontrolada, porque os pais não se prepararam. Então, obviamente, é só na base do sentimento e, portanto, na base do autoritarismo. Aí desgasta filho, perde confiança, perde controle, aí estressa, aí desiste e terceiriza. E terceiriza. A terceirização que está havendo hoje, em muitas famílias hoje, no fundo é fruto de um desgaste que nasceu por falta de estudo, por falta de cultura. Então, quem está nos ouvindo, acredito que o percurso é para te dar essa cabeça, essa cultura, essa segurança, que é o necessário para ser um pai normal. Eu não diria assim, vocês são gêmeos. Não. Aprenderam a educar como sempre se educou. Isso. Não é verdade? E o legal, Jeb, aí eu posso falar, porque eu posso falar que eu não fiz, mas tenho prova quem faz, que até tenho aqui uma pessoa que escreveu, a Grazi Fonseca, que quando estudamos temos essa noção, né? Que precisamos estudar para nos capacitar. E é louco, porque tudo que a gente quer na vida, se eu quero eu quero ter uma profissão diferente, eu vou lá, vou estudar. Se eu quero fazer um esporte diferente, coisa que eu faço muito, eu vou lá, vou treinar. E é louco, porque a gente não treina para educar filho, né? E filho a gente faz no sentimento. E realmente, quando a gente faz um sentimento, a gente faz com o coração aberto. Mas falta técnica. Né? Falta técnica, falta jeito para você. E eu vejo isso com a Carla, e eu sou o cara que eu sou puro sentimento. Eu vou naquilo que eu acho, do jeito que eu acho, do jeito que eu... Agora, sem embasamento técnico nenhum. E realmente eu vejo a diferença que quando você é doutrinado para isso, existe uma... E não é uma cartilha, mas existe uma maneira que você estuda o comportamento, você sabe com quem você está falando, como que seu filho reage, o que você tem que fazer. Realmente essa diferença ela é bem notória. Como o Eduardo ele não para estudar e eu estudo muito, então muitas vezes a gente senta para tomar um vinho e a gente conversa de educação, mas ele é muito aberto a escutar, né? Assim, então, quando acontecem até situações que eu acho que os dois coléricos se exacerbaram demais, por exemplo, depois, no momento certo, na quinta-feira, na hora do vinho, eu vou pontuar para ele e ele escuta, né? Isso é uma grande vantagem. Às vezes ele tenta resistir, achar que está com razão, mas aquela sua terceira aula que traz sobre a inteligência mais a vontade, que deve ser maior do que a afetividade, né? É algo que eu tenho aplicado muito na vida. Então, a todo momento onde eu percebo que a afetividade, o sentimentalismo está querendo tomar conta de mim, como mãe, como esposa, como filha, eu tento voltar para o eixo da inteligência e da vontade, sabe? E isso é treinamento, é treinar. Tem que saber o que está fazendo e é muito louco, porque realmente é verdade. A gente treina para tudo, a gente sai de casa para trabalhar treinado e a gente não se treina para educar filho, né? E a gente acha que a escola vai educar, né? E eu e a Carla somos provas vivas que quando você deixa na mão da escola, realmente os resultados... E por mais que a gente tente questionar e ver que o caminho está errado, mas... Tem um discurso na sociedade que vai te engolindo pelas bordas sem você perceber, e você vai entrando nessa vida da afetividade, nessa vida do relativismo, né? E às vezes quando percebe é tarde demais. Ô, Jeb, tem um episódio que eu queria te contar e que, assim, como eu te falo, também as aulas me trouxeram o jeito que você fala de Deus, com o carinho, com o profundo amor, e o seu jeito de falar. Minha mãe fala, eu gosto muito de escutar o Jeb, ela te escuta também, porque o jeito que ele fala, eu compreendo, ele fala com muito amor, ele fala com muita paz no coração, então é muito bom te ouvir. E a sua forma de trazer Deus presente no nosso curso
ao mesmo tempo é sutil, mas ela é muito intensa, ela toca muito no meu coração, né? Eu tive uma educação com base católica, tive primeira comunhão, eu já fui até coroinha de paz, não sei o quê. Mas, ao longo da vida, conforme eu fui adultizando, eu fui me afastando disso. E foi com as suas aulas e também com o meu aprendizado todo também com o Marcelo, né? Assim, que a gente começou a resgatar tudo isso. Eu comecei a resgatar tudo isso. E aí, no Natal, no dia 25, eu percebi, ao longo do ano 2020, que o Luan, que é o meu filho menor, a Lara tem 11 e o Luan tem 8. O Luan, meu filho menor, ele estava esquisito. Ele estava meio malandro demais. Ele estava falando gíria, ele estava de um jeito mais... E ele era carinhoso, ele começou a ficar meio grosso, meio mal educado, né? E aí a minha mãe falava assim, é esse Fortnite, é esse Fortnite. E ele nem jogava tanto, eu deixava ele jogar só de quinta, sexta e sábado, 2 horas no máximo e tal. Não, de sexta, sábado e domingo, mas não importa. E aí eu falava, putz, mas eu não acho que né? Porque o Fortnite tem o negócio da arma e tal, mas ele não fica falando com as pessoas tal. Assim. Bom, eu sei, Jeb, que teve um momento, assim, o Du lembra, minha mãe lembra, a gente estava na varanda, era noite de Natal. Parece, assim, que o menino Jesus veio realmente iluminar meu pensamento. E eu falei, é o YouTube. É o YouTube, não é o Fortnite, né? O Luan estava no meu colo nessa hora, já era meia-noite. Ele estava no meu colo e eu falei, filho, a partir desse momento, você não assiste mais YouTube. Está cancelado da sua vida. Ele falou, tá bom, mãe. Jeb, foi um momento realmente... porque eu achei que ele ia se revoltar, eu achei que ele ia se rebelar. Jeb, foi coisa de Deus, assim. Ele me iluminar, eu consegui expressar para ele e ele aceitar. Parecia que ele estava então, me você pedindo sabe que para esse ele exemplo que mesmo. você está me dando, viu? Cara, deixa eu dar um comentário importante. Tem muita mãe mesmo, que comenta coisas parecidas, que é assim. Às vezes, os pais têm um pouco de medo de exigir dos filhos porque acham que eles vão reagir mal. Dentro da sua imaginação, dentro dos seus sentimentos, eu acho que tem muito a ver com o capeta lá de cima, ou melhor, lá de baixo, que fica instigando a gente a não fazer isso para nos provocar esse receio, essa angústia. Então, a gente fica um pouco, no começo, indeciso, pensar que ele vai reagir mal. Mas quase sempre, viu, quando um filho vê na mãe ou no pai esse carinho, essa certeza, sabe? Essa autoridade boa, que vai mostrando com argumentação, com clareza. O pai mostra um amor verdadeiro pelo filho. A criança, quase sempre, porque ainda é pura, né? Nessa fase de 6 a 10 anos, ela é muito pura ainda, ela capta que você está certa e que ele estava errado. É uma coisa muito bonita. Eu vejo isso no meu colégio, quando eu faço as tutorias com os alunos, quando você chama na minha sala, quer falar uma coisa que eu percebi hoje no recreio, você foi um pouco egoísta, você devia ter dado lugar no time, você estava jogando a 3 jogos, o amigo queria entrar, você percebeu, sabe? Quando você mostra com delicadeza, com carinho, mas com assertividade, a criança, ela te agradece, ela fala, professor, tem razão, tal. Não tem uma reação ruim como a gente acha que vai ter. Então, quando você estava dizendo que no percurso você percebe em mim esse sentimento religioso, eu queria te dizer uma coisa que eu digo na 5ª aula, você vai lembrar. Eu costumo dizer assim, o percurso é um caminho, né? Certo? É um caminho de verdade, é um caminho de felicidade. Como é que Cristo se autodefinia? Lembra disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu falo na 5ª aula. E Cristo também podia ter dito assim, eu sou o percurso que traz a verdade e que leva à felicidade do casal. Então, por isso é que quando eu vou dando essas aulas, os pais vão experimentando nada mais, nada menos do que Cristo queria que os homens aprendessem. Que é justamente o caminho da felicidade, que é o caminho de Deus. Porque nós fomos criados para esse caminho, né?
Então, bem ou mal, toda a função dessas minhas aulas é mostrar para as pessoas que esse caminho sempre existiu e nunca vai deixar de existir porque foi criado por Deus. O problema é que a história da humanidade nos últimos 50 anos meio que encobriu essa estrada de areia e hoje os pais, quando vêm ao mundo, eles não veem a estrada, veem um deserto sem estrada para lugar nenhum. É assim que as pessoas estão vivendo hoje. E bem ou mal, o que eu faço no percurso? Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, e a estrada vai aparecendo. Ô, Luanzinha, tudo bom? E aí, quando nós vamos mostrando o percurso, vamos mostrando a verdade, vamos mostrando a felicidade, a pessoa meio que se encontra, no fundo, encontra Deus, que é o óbvio, né? Que a nossa natureza veio de Deus, não veio de onde, né? Então, há uma identificação, né, de sentimentos. Então, eu não falo de religião porque, de verdade, não é um curso de religião, é um curso de humanidade. Mas, por outro lado, necessariamente se torna um curso religioso porque o percurso leva a Deus. Então, necessariamente, a pessoa começa a vibrar. Oi, Larinha, só estão elogiando você aqui na live hoje. Você é a rainha da casa, hein? Que legal, hein? Não! Então, gente, eu adorei essa ideia que eu não tinha explorado até agora, assim, na divulgação do curso dessa vez. Eu já dei algumas apresentações, assim, né, uma mente contra a corrente, também falei um pouco disso, mas eu não tinha sacado isso que você me ajudou. Olha, você me ajudou muito no dia de hoje. Eu estou, assim, agora em grau máximo de êxtase, né? Cara, de fato, eu nunca tinha sacado, assim, com essa clareza que você expressou. Na verdade, por que as pessoas gostam tanto do percurso? Porque, bem ou mal, começam a ter sentido a sua vida, a vida começa a ter um sabor diferente, começam a sentir-se como de todo mundo deveria estar sentido a caminho de um céu, né? No fundo é isso, né? O percurso é a caminho de um céu que todo mundo no fundo quer, mas não sabe como encontrar esse caminho. Então, quando você vai estruturando o raciocínio, vai estruturando a vontade, vai estruturando o amor, a felicidade, a liberdade começa a nascer. Quando a pessoa se sente mais livre, então a pessoa querer amar com muito amor. Então é uma coisa, é muito legal essa sensação, né? Então, caramba, essa nossa conversa hoje está sendo uma coisa assim incrível. Você está percebendo, né? Sem a gente preparar nada, combinar nada, né? Espontâneo. Eu jamais ia imaginar que ia aparecer. Então, e eu achei que foi tão produtiva, né? Tenho certeza. As pessoas que estão nos ouvindo estão se emocionando, porque, poxa, quem é que não quer uma coisa dessa? Quem é que não quer uma família igual a de vocês? Qual é o sonho de todo mundo? É ter uma família assim, né? Normal, unida, né? Com as suas diversidades, suas dificuldades, mas que tem recursos para superar ao longo do dia a dia. E tem pepino pra caramba. Todo dia tem pepino, mas tem que ir resolvendo de pouquinho. É o que eu falo, não é resolver tudo, não pode deixar acumular para resolver tudo de uma vez. A gente tem que ir resolvendo pepino por pepino, não é fácil não. Não é... Mas, ô Jeb, tem uma outra coisa que começou a acontecer aqui em casa, e isso também é graças ao meu trabalho também, né? Que é o papo sobre as virtudes. Então, as crianças elas estão enturmadas no assunto, né? E isso é o legal de se estudar em casa, fazer aula online. Porque quer queira, quer não, eles estão passando ali em volta, estão escutando. Mãe, o que é essa temperança que você tanto fala, né? Ah, moderação. Mãe, o que é fortaleza? Então, o Luan, ele não gosta muito de comer legumes, né? E aí eu tinha conversado com ele já, que ele precisa aprender a comer todos os tipos de coisa. Não precisa gostar, mas tem que experimentar e tal. Só que eu estava fazendo de uma forma mais firme, assim, mas tipo, vai comer e ponto final, né? E hoje aconteceu uma coisa belíssima, até foi antes de você me ligar. Durante o almoço, a gente estava almoçando, minha mãe está aqui com a gente também. E aí, a gente fez uma salada nova que tinha couve-flor, e ele tem pavor de couve-flor. E aí eu falei, Luan, se você sabe a importância de você comer isso. Se você não comer, eu vou ficar triste, mas vou ficar triste por você. Porque vai ser algo que você não se esforçou para fazer, algo que você não gostou não quer fazer e não quer se esforçar. Aí ele falou, mãe, mas para mim é muito difícil ficar com esse gosto na boca, mas eu também não quero te deixar triste, ele falou. Falei, então, se eu ficar triste, eu vou ficar triste por você e por um bom tempo. Esse esforço vai demorar isso aqui para você. Você vai decidir o que você vai fazer.
E eu percebi que foi um ato de tanto amor, de tanta verdade, de tanta consciência e autoridade, que ele tomou coragem, respirou fundo e pá, me deu a cobertura. Deixa eu dar um abraço dele, que ele está aí ao lado. Deixa eu dar um abraço. Vem cá, Luan. Vem cá. Deixa eu dar um abraço. Pode vir, vai cair. Um abraço. Parabéns, Luan, pela sua fortaleza. Parabéns, você vai ser um grande cara, viu? Você sabe que na idade dos 6 aos 10 anos, eu digo para os meninos que a virtude mais importante agora é coragem, fortaleza, é virar cowboy, viu? Vira cowboy, viu? Fala para o teu pai ensinar a te virar um cowboy com coragem, subir em árvore, pegar cachoeira. É assim que você vai ser um grande menino, viu? Isso eu ensino também no percurso. É o tempo todo. Sensacional. Bom, Carla. Agora, a Lara, essa daqui já nasceu na Fortaleza. Ela encara todo o desafio sem drama. Que bom. Agora, para terminar, cara, última pergunta, né? Tem muita gente que reclama, mas eu não tenho dinheiro para pagar o percurso, acho caro, puxa, eu não tenho dinheiro para isso. Quanto vale para você o percurso? Última pergunta. Na verdade, o percurso vale a entrega de amor para minha família. É tão forte, Jeb, é tão profundo que se fizer a conta, né, se a gente entrar no pragmático e fizer a conta do quanto custa e quanto que sai por aula, né, assim, é um valor tão irrisório diante da possibilidade de transformação. E que é importante saber que não é fácil, é um caminho árduo, né, a escolha do bem árduo, mas que a mim me fortalece como alma, assim, me fortalece e só me traz, só traz consciência para essas crianças também, né? É o que mais vale. O meu papel de mãe, o que mais importa na minha vida hoje é fazer com que essas crianças caminhem no percurso da verdade, no percurso da virtude. E Jeb, e assim, falando sério, eu não sei nem preço, não sei nada, mas assim, eu digo em termos de quanto custa você consertar depois? Isso, eu insisto muito por aí, viu? O Eduardo está certo. Perfeito. Quanto custa você consertar depois? Então, se você puder fazer hoje... Tem médico, psicólogo, remédio, em depressão, esses problemas de vícios depois lá na frente da adolescência. Então, exatamente isso. Hoje as pessoas vivem um pouco imediatismo, né, e não pensam nos 5 anos que vêm daqui a pouco e que passam muito rápido e que os problemas se tornam cada vez mais profundos e mais difíceis de consertar. E às vezes os pais olham para trás e falam, onde é que eu errei? Eu falo, errou lá atrás. Não adianta o filho reclamar quando o filho tiver 15 anos, 18 anos e se envolver em droga ou se envolver em alguma outra coisa, reclamar lá para trás, né? Então, se puder construir hoje e investir, isso não é gasto, é investimento. Tem certas coisas que gasta. Gastar a gente pode deixar de ir no restaurante, de tomar um vinho, de deixar de comer um doce, deixar de ter algum prazer. E acho que educação é investimento, não tem jeito. Acho que cada aula sai menos do que uma saída para um almoço. Assim. Com certeza, absoluta. Excelente. Bom, gente, eu tenho que terminar, já passou o tempo, foi muito produtiva essa nossa conversa, foi sensacional. Vai ficar registrado no meu YouTube para sempre. Vou passar todos os anos do percurso, vocês vão ficar famosos depois, porque todo ano eu vou passar essa nossa conversa. E fico muito agradecido pela sua disponibilidade, né? Ficar aqui à noite conversando com o Jeb. Tenho certeza que as pessoas que nos escutaram saíram muito contentes de ver um casal que deu certo, né? E que melhorou depois do percurso, que esse era o objetivo, as pessoas ganharem um pouco de confiança. Gente, vamos investir na educação dos filhos, vamos sonhar alto, vamos sonhar com frutos felizes, que é o que todo mundo quer. E, enfim, né? O tempo está acabando para as inscrições, corram lá enquanto ainda tem alguma vaga. Boa noite, muitíssimo obrigado. E eu aproveito para desejar uma feliz Páscoa para vocês, tenham um domingo muito feliz, façam que a Lara ganhe muitos ovos de Páscoa, né? E o Luan
ganhe muitos coelhinhos. Que fique para ele, os coelhinhos. Pronto, boa noite e continuemos juntos, tá bom? Obrigadão por tudo. Obrigada por essa chance. Obrigada, né? Tchau também.